Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As exportações totais de carne bovina superaram 300 mil toneladas em abril. A alta em receita foi de 29%. Pela primeira vez esse ano, as exportações de carne bovina, incluindo produtos in natura, processados e miudezas comestíveis, superaram 300 mil toneladas. Em abril, os envios somaram 306.780 toneladas. A alta em volume é de 22%. Em receita, o aumento é ainda maior, 29%, com 1,363 bilhões de dólares. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou as informações da SESEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo a Abrafrigo, no acumulado dos primeiros 4 meses do ano, a receita já chegou a 4,644 bilhões de dólares, um crescimento de 23% sobre o mesmo período do ano passado. Em volume, o acréscimo é de 14%, com o embarque de 1.052.809 toneladas. A China segue sendo o principal destino, seguido de Estados Unidos e Chile. Os dados da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, considera apenas as exportações de carne bovina e derivados comestíveis. Por isso, apesar de manter a alta, registra números menores que a da Abrafrigo. Os embarques de carne bovina somaram 273,4 mil toneladas e geraram receita de 1,33 bilhão de dólares. Em relação a abril de 2024, o avanço foi de 27,6% em receita e 15,3% em volume exportado. A categoria in natura corresponde por 88,4% do volume total exportado e por 91,3% do faturamento no mês passado, reforçando a posição de liderança entre os produtos embarcados. O Brasil ampliou o mercado de carnes na China. O país asiático vai importar miúdos de frango, carne de pato e carne de peru. A China recebe essa semana uma missão presidencial brasileira com o objetivo de fortalecer a negociação comercial entre os países. Por isso, o anúncio da abertura de mercado do país asiático para miúdos de frango, incluindo coração, fígado e moela, carne de pato e carne de peru de estabelecimentos brasileiros, estreita as relações com o principal parceiro da proteína animal do Brasil. Em 2024, mais de 770 mil toneladas de carne de frango e de carne suína produzidas nas indústrias nacionais foram para a China. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa conquista mostra a confiança chinesa na capacidade brasileira de fornecer produtos de alta qualidade, com sanidade e em oferta adequada ao mercado. Olha, o Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Sabia disso? Todos os anos são produzidos cerca de 14 bilhões de litros aqui no país. No Triângulo Mineiro, pesquisadores investem na produção do lúpulo, um dos principais ingredientes para a fabricação da bebida. É na zona rural de Uberlândia, no IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que está sendo desenvolvida uma plantação experimental de lúpulo. Tudo começou com a iniciativa do Wilson, engenheiro agrônomo da instituição, que já estudava a produção de cerveja e propôs o desafio de adaptar às terras mineiras essa planta de origem europeia. Nós somos o terceiro produtor de cerveja do mundo e 98% do nosso lúpulo a gente importa. Então, a gente viu nessa possibilidade uma cultura que possa trazer retorno para o pequeno produtor e suprir essa demanda por importação. Aqui estão sendo testadas 3 variedades diferentes de lúpulo. Um pequeno viveiro cultivado com o cuidado de quase 20 estudantes de cursos superiores e técnicos, que acompanham de perto cada etapa do desenvolvimento. A gente faz a contenção das plantas daninhas, glifosato no meio aqui para não crescer plantas, para não atrapalhar o crescimento do lúpulo. A gente pode analisar e aprender a manejar a questão de adubo, a questão de fertilizante, a questão de inseticidas defensivos, e isso pode acarretar e me ajudar no futuro com outras áreas que eu quiser mexer. Desde o início, o grupo de pesquisa sabia que teria pela frente 2 principais desafios: a adubação do solo,
para nutrir essa planta que não está acostumada às nossas terras e ainda a quantidade de luz solar que a lavoura precisaria. É uma planta que precisa de 16 a 18 horas de luz por dia e aqui no Brasil a gente não consegue esse fotoperíodo, né? A gente tem aqui 12 horas, né? Então a gente precisa suprir essa deficiência, suprir essa demanda. E isso a gente usa com a iluminação artificial, né? Então a gente programa a luz para acender às 18 horas, 18h30, dependendo do fotoperíodo do ano, e aí para desligar às 10 horas, às 22, às 22h30, para a gente conseguir fornecer para a planta a luz que ela precisa, né? O lúpulo é uma planta trepadeira, tradicionalmente cultivada em treliças de aproximadamente 6 metros de altura, o que dificulta o manejo e a colheita. Aqui, como o objetivo é experimentar, também está sendo testado um sistema de condução mais baixo, com pouco mais de 2 metros, facilitando o trabalho no viveiro. Apesar das dificuldades, existe uma vantagem importante. A colheita brasileira é mais rápida do que em outros países. Na Europa a gente tem lá invernos rigorosos, então a cultura lá é uma safra por ano. Aqui, como a gente tem sol o ano inteiro, o nosso inverno não é tão rigoroso, a gente consegue fazer 2 culturas por ano. Então o Brasil tem essa grande vantagem, né? Se a gente conseguir ajustar a questão do fotoperíodo, a gente consegue ter até 2 cultivos por ano na mesma área. A primeira colheita oficial do projeto será dentro de mais ou menos um mês, mas a ansiedade fala mais alto e alguns cachos já bem formados são colhidos e levados ao laboratório do Instituto, onde também a cerveja artesanal é produzida. É ali que a qualidade do lúpulo começa a ser testada. Além dele ter uma boa produtividade, a gente tem que analisar a qualidade desses lúpulos. Então a gente precisa que ele tenha um bom teor de alfa-ácidos, que é o que traz o amargor para a cerveja, e uma boa quantidade de óleos essenciais, que é o que traz o aroma para a cerveja. Apesar da produção brasileira ainda engatinhar, o lúpulo é produzido em 13 estados, segundo a Associação de Produtores. Hoje, Santa Catarina lidera o ranking de produção no país, seguida por Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Enquanto a pesquisa avança no campo e nos laboratórios, cervejarias da região já começam a experimentar o lúpulo brasileiro. A mesma variedade que a gente encontra cultivada nos Estados Unidos, no Brasil, não terá necessariamente o mesmo perfil sensorial. Então a gente ainda está testando para encontrar quais são as melhores combinações. Aqui a gente está muito feliz, né? A gente está muito satisfeito. Já trabalhamos com cerveja há alguns anos, né? E a qualidade está só melhorando. Então a gente está bem satisfeito já. A gente, como instituição de ensino, né, e de pesquisa, a gente busca apoiar os produtores rurais, né, para o pequeno produtor ter uma segunda fonte de renda, uma fonte de renda alternativa. Bacana demais, né? Aproveitando sempre a tendência de mercado. Agora, a moagem de trigo no Brasil cresceu 3% no ano passado. Em volume, foram 13 milhões de toneladas processadas em 2024. As 150 plantas industriais distribuídas pelo Brasil moeram em 2024 13.190.000 toneladas de trigo, um aumento de 380.432 toneladas do cereal, o que corresponde a um crescimento de 3% em relação a 2023. Os dados são da Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Como nos anos anteriores, os principais destinos das farinhas de trigo foram panificação e pré-misturas, com 30%, indústria de massas, com pouco mais de 15%, e indústria de biscoitos, com quase 12%. O Brasil continua sendo dependente do trigo importado para a produção brasileira, que representa cerca de 50% do grão consumido no país. 2 irmãs deixaram a vida na cidade e foram para a roça tomar conta do sítio da família. A mãe, com problema de saúde, adorou a ideia e apoiou as filhas. Hoje, elas vendem o que produzem e ainda fazem sucesso nas redes sociais, olha só. Em poucos meses, as irmãs Ana e Karen conquistaram mais de 14 mil seguidores, apenas mostrando o dia a dia nas chácaras, onde juntas produzem alimentos e garantem o sustento da família. Em um pequeno pedaço de terra, as irmãs produzem hortaliças, pimentas, frutas, criam galinhas e diversos outros alimentos de maneira orgânica.
Tudo começou ainda na infância, já que as irmãs sempre tiveram contato com a vida no campo. A minha mãe, ela sempre teve uma hortinha presente em casa, então eu sempre estava com ela cuidando e eu gostava muito disso e parti para fazer agronomia. Em dezembro de 2024, as meninas decidiram dar uma nova finalidade para a pequena chácara onde os pais produziam poucas coisas, apenas para alimentação própria. O motivo maior foi o diagnóstico de câncer de mama da mãe delas. Para Karen, o desafio foi ainda maior, já que antes a sua área de atuação era a de recursos humanos. Eu não tinha noção nenhuma de como plantar, porque a minha irmã sempre foi muito mais voltada para essa parte do agro, ela sempre gostou muito mais desde pequenininha e eu nunca gostei tanto. Para impulsionar a produção, elas passaram a mostrar pequenos momentos do dia a dia nas redes sociais, onde conquistaram fãs e clientes. Atualmente, elas levam aquilo que produzem para as feiras da cidade e, com isso, garantem a renda da família. A gente tinha muita dificuldade no começo para a venda, então a gente falou, acho que a gente precisa mostrar para o público a realidade como que é. E a princípio a gente só vendia pelo Instagram, a gente não tinha ainda contato com feiras e a partir disso a gente foi conhecendo pessoas e a gente acabou entrando nas feiras e continuou pelo Instagram e a gente viu que mostrar a realidade aqui da chácara, mostrar como a gente produz, atraía muito mais cliente. Então a gente começou a bater em cima dessa tecla, mostrar a nossa realidade e assim a gente foi atraindo muitas pessoas para perto da gente. Juntas elas tiveram coragem de começar uma produção que, entre erros e acertos, tem orgulhado a família. Eu fiquei muito orgulhosa de ver a garra, e a determinação delas para conseguir tirar a renda de cima de uma chácara, que a princípio era só para vir final de semana, tirar sim alimento só para a família, e hoje se tornou parte da renda delas. E as meninas resolveram de lidar aqui e produzir para vender e eu estou muito orgulhoso delas, porque elas estão fazendo acontecer. Esse apoio, essa união e de poder estar junto. Isso está fazendo total diferença no meu tratamento. Agora a família espera pela chegada de um novo integrante. Karen está na reta final da gravidez do pequeno Rodolfo, que já é muito amado por toda a família. A nova mamãe já sabe que vai criar o filho em meio à produção e reforça os valores de uma alimentação saudável e a preservação ambiental que irá repassar a ele. E eu acho que a gente cuidar da natureza, do meio ambiente, é a coisa mais importante que eu tenho para deixar pro Rodolfo. Quero que ele aprenda, espero que ele goste muito disso aqui, porque o que não falta aqui para ele é muito amor e carinho e muita coisa que ele tem para aprender aqui com a gente. O Record News Rural tem acompanhado de perto os resultados da visita da comitiva brasileira à China. Nesta terça-feira, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua, disse que os novos negócios podem alcançar os 20 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o país asiático e os Estados Unidos fizeram um acordo temporário da guerra comercial. As taxas continuam, mas bem mais baixas. E como que tudo isso impacta o agronegócio brasileiro, hein? Quem chega para dar um panorama para a gente é o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Pois é, olha, uns dias de vários anúncios importantes, com certeza, de novas parcerias. Vamos começar falando da China, né? Obviamente, quando a gente viu o tamanho da comitiva brasileira, com empresários também, muitos do setor agro, a gente já imaginava que iriam vir anúncios importantes. Dentre eles, quais você destaca, hein, Felipe? Pois é, Kelly. A gente teve diversas notícias interessantes, né? Ao longo dos últimos dias. A gente vai focar agora aqui nesse protocolo de intenções, de acordos entre Brasil e China, mas eu vou tomar a liberdade de dar um passinho atrás, só para mencionar uma frase da delegação chinesa que realizou ali, o primeiro esboço do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Qual que foi a frase dessa comitiva? Que a China atualmente é a maior e principal promotora do comércio internacional. E vejam vocês, a China então está sinalizando ali a melhorar o fluxo comercial junto com os Estados Unidos, mas não é só com os Estados Unidos. Também teve
esse protocolo, esse conjunto de intenções aqui junto com o Brasil. Ou seja, assim, parece que a China está sendo ali a grande promotora do comércio internacional. Aqui, olhando para o Brasil, esse acordo não se refere apenas a agro, tem diversos outros setores, incluindo setores de tecnologia, mas olhando aqui para a agro, a gente vai ter miúdos de frango, vai ter amendoim, vai ter peru, vai ter pato, vai ter DDG, né, que é importante, dada a dimensão da nossa produção de milho. Enfim, tem uma ampla gama de produtos que, como você já mencionou, totalizam, de acordo com o anúncio, uma cifra próxima de 20 bilhões de dólares. Olha, eu acho o seguinte, a China já é nosso maior parceiro comercial, um país gigante. Obviamente, quando começa a comprar, ou melhor, ampliar as compras também do mercado brasileiro, isso dá um gás aqui. Mas é preciso sempre lembrar, né? Não dá para ficar na mão de um único gigante. A gente precisa continuar pulverizando e criando sempre novos mercados, não é? Com certeza, né? A gente aprendeu isso, não só a gente aqui, né, no Brasil, mas o mundo aprendeu isso, pelo menos desde a pandemia, mas também teve esse novo choque na mesma direção durante a guerra da Ucrânia. Você vai ter que diversificar seus fornecedores e também diversificar o destino das suas exportações dos seus produtos. Só que, às vezes, você tem o fato da realidade, né? A China é uma economia gigantesca, uma economia que demanda diversas commodities, né? Tanto a commodities agropecuárias, como estamos conversando aqui, mas também commodities energéticas, commodities minerais, e não tem muito para onde contornar, né? Se a China quiser comprar da gente, a gente tem que vender para eles, isso é muito bom. Aumenta a concentração da nossa pauta exportadora? Aumenta. Temos que continuar buscando novos parceiros? Sem dúvida alguma. Mas veja que essa concentração não é uma decisão nossa, é uma realidade da conjuntura atual. Você tem lá uma economia gigantesca que está precisando comprar esses produtos, olha para o Brasil e enxerga no Brasil como um fornecedor confiável. Então, por mais que essa situação seja desconfortável, ter a pauta exportadora concentrada em um único grande comprador, na minha leitura, isso é um desconforto derivado de um sucesso. Capacidade do agro brasileiro conseguir exportar e os seus compradores lá fora enxergar esse fornecedor como um parceiro confiável. Falando em confiável, né? Até que ponto a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos tem influência nesse processo que a gente vê agora de uma maior parceria com a China? Eu acho que as coisas estão correndo de forma paralelas, tá? Então, se não tivesse tido aqueles eventos no dia 2 de abril, que foi quando o Trump anuncia aquelas tarifas ali elevadas, no caso da China, se eu não me engano, era 54%. Depois subiu, chegou ali a 145%. Eu acho que teria, né, esse acordo comercial aqui com o Brasil, esse protocolo de intenções, né, entre China e Brasil. A China, né, quem já operou com os chineses já percebe isso, são grandes negociadores e tem uma visão estratégica de longo prazo. Então, por mais que tenha essa turbulência com os Estados Unidos, a trajetória que a China tem que percorrer, eles têm lá um plano estratégico, e entre isso é justamente buscar novos fornecedores ou intensificar parcerias para aqueles produtos que faltam no mercado interno deles. E aí, naturalmente, pensando em produtos agropecuários, mas também pensando em commodities energéticas e minerais, o Brasil é um fornecedor de destaque. Agora, Felipe, para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho da soja, né? O Brasil é uma grande potência na produção, a gente sabe também da importância da China como mercado de destino da nossa soja, né? Agora, como é que essa trégua tarifária da guerra comercial entre China e Estados Unidos, como que ela influencia na nossa exportação do grão? Até o momento, eu acho que não tem influência alguma, né? Então, no momento em que a gente está conversando aqui, ainda nós não temos, né, vamos dizer assim, os detalhes do que foi acordado entre Estados Unidos e China. Então, aí, até o momento, as informações disponíveis é apenas um agregadão. Olha, uma redução de 115 pontos de porcentagem das tarifas de ambos os lados, né? Então, é uma forte redução, mas a tarifa que permanece
30% dos produtos chineses chegando nos Estados Unidos e 10% dos produtos norte-americanos chegando na China, essas tarifas ainda são elevadas, não são tarifas baixas, são maiores que nós tínhamos no início do ano. Para o mercado de commodities, uma barreira tarifária de 10% faz diferença. Tá? Então, até o momento, acho que as compras, os embarques brasileiros para a China permanecem. A China também não vai querer se expor excessivamente aos Estados Unidos, assim como também não vai querer também fazer todas as suas aquisições aqui junto ao Brasil, mas isso nós já tínhamos alertado antes, mas devido ali à falta de maior detalhamento do acordo celebrado entre Estados Unidos e China, ou pelo menos da intenção de acordo a ser celebrado, então, a princípio, eu acredito que nada muda do que a gente tinha pelo menos as 2-3 semanas atrás. Mas nem os preços para o produtor, hein? Então, vamos lá. Com relação a preço, sim, mas justamente na semana que a gente está conversando, a gente teve um outro fator que acabou influenciando ainda mais esses preços, né? Então, tivemos a primeira projeção do tamanho da safra 25-26 do USDA, tá? Olhando para a soja, os números vieram acima do que o mercado estava projetando, né? Então, o mercado projetava uma redução da safra de soja, de fato veio, da safra de soja norte-americana, de fato veio isso, mas uma redução menor do que o mercado estava projetando, tá? Agora, olhando aqui para a safra da América do Sul, a Argentina continua ali com a projeção de 49 milhões de toneladas, mas para a safra 25-26, o USDA colocou a safra brasileira em 175 milhões de toneladas. Caso esse número se concretize, gente, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, a gente ainda está finalizando a safra 24-25, mas caso esse número se consolide lá na frente, lá em 2026, será uma safra recorde, superior ao recorde desse ano. Então, naturalmente, isso gera uma pressão baixista. Aí vem aquela complicação, né? O pesquisador lá de cá vai reclamar, mas esses eventos chegam ali juntos, né? Acordo comercial e a primeira projeção de safra do USDA, fica difícil decompor o número da variação, da contração do preço observado, quanto que cabe a cada evento. Mas a realidade não se importa com a nossa pesquisa que tem que se adequar à realidade. Mas então, do lado de cá, eu acredito que muito mais o relatório do USDA, que deu essa projeção de safra maior do que o mercado esperava, do que o acordo comercial entre Estados Unidos e China, até mesmo porque nós não temos grandes informações ainda de maneira mais detalhada. Pois é, a gente tem que seguir de olho sempre acompanhando. Agora, se a gente ampliar um pouco o período, olhar de uma forma mais aberta, vamos dizer assim, historicamente, a gente pode dizer que quando a China abre um mercado, Felipe, o mais difícil seria abrir o mercado, porque depois a tendência de romper é muito menor devido à necessidade da China. Qual que é a sua avaliação, né? Uma vez que você abriu o mercado, a tendência é ampliar? Então, com certeza, né? De fato, nós temos visto isso. Então, a demanda por diversos produtos na China é crescente. Então, uma vez que ela consegue identificar um fornecedor, esse fornecedor sinaliza ali como um parceiro confiável, é uma estrada que já está aberta, só vai aumentar o fluxo de carrinhos nessa estrada. Isso nós temos visto com diversos produtos. Vamos lá, a gente falou de grãos, a gente pode falar também de proteína, a gente pode falar de açúcar, a gente pode falar de papel e celulose, a gente pode falar inclusive de algodão. Então, são diversos produtos que a gente já observou essa dinâmica junto com o mercado chinês. Mais do que isso, de novo, a gente não pode esquecer que a China é um negociador estratégico. Ela também não quer ficar dependendo de um único fornecedor. Em algumas situações, não tem muito para onde correr. Quero buscar carne bovina. Com a escala que ela demanda, é praticamente o Brasil. Vamos lá, a Austrália está exportando mais carne bovina para a China. Só que a Austrália não tem escala suficiente para atender aquele mercado. Então, o fluxo de carne bovina brasileira para a China vai permanecer. Esse é um mercado que está mais ou menos garantido por um razoável período. Mas a China, onde for possível, naturalmente vai tentar diversificar seus fornecedores. Ao menos com relação ao Brasil, além da escala, insisto nesse ponto, a gente tem ali se sinalizado para os compradores chineses como um parceiro confiável.
O fato do Brasil fazer parte do BRICS também facilita essa abertura de mercados, né? E eu gostaria da sua análise sobre essa comitiva grande, né, de empresários brasileiros de vários setores do agro que acompanham também essa visita do governo. Qual que é a sua análise, hein, Felipe, para este momento? Então, vamos lá. Não sei te dizer se a gente... Bom, a fato de a gente estar dentro dos BRICS, com certeza não atrapalha, por mais que, vamos lá, o BRICS tem se tornado muito mais do que um fórum multilateral, né? Esse grupo de países tem se tornado ali um polo que sinaliza o poder da China sobre um conjunto de economias emergentes. O BRICS, quem dá as cartas, claramente, é a China hoje, né? Então, não sei se o quanto que a gente tivesse lá uma participação maior ou menor nos BRICS, alteraria o volume de comércio que a China teria conosco. Mas, de qualquer forma, o fato de a gente estar presente ali naquele fórum, e aí é um fórum que o Brasil tem um destaque maior do que, por exemplo, ele tem no G20. Isso é bom para nós, isso não prejudica em nada nossa relação comercial com a China. Espero que, por um bom período do tempo, também não prejudique nossa relação comercial com os Estados Unidos. Mas, com certeza, algumas declarações feitas, inclusive durante essa viagem do presidente Lula à China, pode causar, sim, algum desconforto. Até agora não causou e vamos torcer para que permaneça assim. Mas é importante considerar esse cenário que causa algum desconforto junto às autoridades norte-americanas. Só para a gente fechar, então, né? Talvez o Brasil continue com boas relações, exportando bastante para os Estados Unidos. Por exemplo, ovos, nossa, aumentou demais a exportação. Porque nós temos capacidade produtiva e é uma capacidade muito superior em relação a outros países? Dependendo do tipo de produto, é exatamente essa situação, né? Quem tem aí as melhores condições para expandir a sua oferta, sua quantidade ofertada, quantidade produzida, de forma a gerar um excedente, para atender também o mercado internacional, de longe é o Brasil, para uma ampla gama de produtos. E ainda assim, não é só uma questão de quantidade. A gente conversou aqui, certa vez, a respeito da exportação de carne de frango, que tem atingido volumes recordes, e não só para a China. E o que tem por trás disso? Tem, por exemplo, que até agora, né, até o momento que a gente conversa, você não teve nenhum caso contundente de gripe aviária em granjas comerciais aqui no Brasil. Só que quando a gente olha outros fornecedores, inclusive Estados Unidos e a própria União Europeia, tiveram problemas dessa natureza. Então o Brasil tem conseguido se sinalizar, não só para a China, mas para o mercado internacional, como um fornecedor que consegue atender a preços competitivos, em quantidade com escala e produtos confiáveis. Que orgulho do nosso agro, né? Felipe, muito bom te ouvir sempre. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês e até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.